Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula do oitavo ano. A aula de hoje vai ser referente ao conteúdo do processo de independência da América, onde todo o processo de independência nós vimos que não é um só, mas são vários processos. Nas aulas anteriores nós vimos o processo de independência dos Estados Unidos, ou seja, das 13 colônias americanas. Na aula que nós tivemos na aula anterior também nós vimos a questão da independência do Haiti, que foi a independência da colônia francesa. Na aula de hoje nós vamos ver o que motivou, além dessas duas grandes possibilidades de independência que ocorreram, tanto da inglesa como da francesa, o que motivou a independência espanhola das Américas, ou seja, espanhola e da América portuguesa. Nosso levante de hoje vai ser sobre um tema bem interessante, que vai ser a revolta de Tupac Amaru, que vai se encontrar na página do nosso livro de número 125 a 126, tá bom? Conteúdo do oitavo ano. Tupac Amaru vai ser um movimento revolucionário que vai acontecer a partir de 1780. Essa revolta vai ser uma revolta que vai ser manifestada pelo interesse dos indígenas contra a mão opressora espanhola. Tupac Amaru vai ser um representante de uma comunidade que vai ser motivada justamente para se rebelar contra essa opressão, contra essa mão forte que a Espanha tinha sobre os indígenas locais e principalmente contra o vice-reinado. O vice-reinado, ou seja, o primeiro reinado era na Europa, na Espanha. O vice-reinado era aqui na região da América. Com isso, nós vamos ver que Tupac Amaru II, que vai ser responsável por esse movimento, ele não se chamava Tupac Amaru, mas recebeu esse título como cacique da comunidade. Ele se chamava José Gabriel. José Gabriel era seu nome, e a partir do título que ele recebe, ou como ele se auto-intitula Tupac Amaru, que é motivado pela morte de Tupac Amaru I, que era o líder anterior da sua comunidade, que era uma comunidade indígena que vinha de ascendentes, ou seja, os seus antepassados na comunidade Inca, que habitou aqui a América também, ele se auto-intitula esse líder e começa o processo de revolta contra a opressão espanhola. Com isso, nós vamos ver que a grande rebelião ela vai ocorrer justamente nos anos de 1780 e 1781, principalmente que vai dar início quando acontece e se estabelece a morte de Tupac Amaru I. Com a morte do líder dessa comunidade, desse grupo indígena, que começa-se a revolta. Logo que há a morte de Tupac Amaru I, Tupac Amaru II, que é José Gabriel, ele vai fazer um levante contra os seus colonos, ou contra aqueles que o colonizaram, aonde ele vai matar, e o estopim dessa revolta vai ser justamente quando acontece, por parte de Tupac Amaru II, a execução de um dos representantes da administração da colônia. E com isso, o rei da Espanha começa a se revoltar e ele declara guerra, morte e matança contra esse grupo revoltoso. Então, com isso, Tupac Amaru II, ele não deixa barato e também diz: nós queremos liberdade, então é liberdade que nós lutaremos. Ele começa, Tupac Amaru II, a unificar através das suas falas, através dos seus ditos, que a liberdade precisa ser expressa, que nós precisamos lutar por nossa liberdade, e isso acaba motivando grande parte do processo, ou seja, grande parte daqueles que eram cativos, escravos, indígenas, já que a escravidão no Haiti era de mão de obra negra. E no Peru, que é onde acontece esse movimento todo, a mão de escravo é indígena, a mão de obra é indígena. Então ele luta pela liberdade, já que nossas terras são nossos locais, nascemos aqui, nós devemos lutar pelo que é nosso, pela nossa liberdade, pelo nosso direito, já que nós somos oprimidos por essa nação que veio de fora e nos colonizou. Então Tupac Amaru, ele começa a se revoltar e faz levantes, e dentro desses levantes ele acaba sendo preso, condenado, e ele é condenado junto com outros 9 comandados que ele tinha, e ao ser condenado à morte, ele acaba sendo um símbolo, um marco, que vai motivar os outros grupos a lutarem pela sua liberdade, que vai motivar as outras colônias a lutarem pelo direito de independência, pelo direito de ser livre, pelo direito que os rege de querer algo a mais do que ser escravo.
do que ser dominados por aqueles que vieram do outro lado do mundo. Então, com isso, Tupac Amaru ele acaba sendo o responsável maior. Essa revolta acaba sendo o que faltava para os demais grupos, principalmente da colônia espanhola e da colônia portuguesa, fazerem suas independências. Então, para essa aula de hoje, nós vimos esse levante, essa motivação. Vimos esse processo que Tupac Amaru possibilitou para a independência da região espanhola e portuguesa. E dentro desse processo, nós percebemos que Tupac Amaru, esse movimento revoltoso, é o grande marco para o início de uma mudança que vai fortalecer o processo de independência da América ibero-portuguesa, ou seja, tanto da Espanha como de Portugal. Nós temos para a nossa aula de hoje uma atividade que se encontra na página de número 134, tá bom? A questão é apenas uma, a questão de número 1. Então, nós deixamos essa atividade, espero que você venha e encaminhe para mim a correção dela, a resposta dessa atividade, e nós possamos nos ver na próxima aula, tá bom? Um beijo, um abraço, tchau, tchau!